Amém, irmãos, paz. Quero cumprimentar todos que estão me assistindo agora por este vídeo, amém? Todas as segundas-feiras eu quero estar trazendo uma palavra, literalmente uma reflexão a respeito de algum texto bíblico para que a gente tenha um elemento de devocional e de edificação espiritual, amém? Eu quero já pedir a todos aí, se você estiver participando do canal e puder acompanhar o canal, puder seguir o canal aí, abençoar, manda comentários, irmãos, né, sobre questões que vocês querem também que a gente esteja comentando ou falando, que seja necessário e edificante, amém? Caso você tenha uma ideia aí bacana, para que a gente possa compartilhar na próxima segunda-feira também, se for necessário, amém? Seguindo aqui, queridos, eu quero trazer hoje uma palavra baseada em algo que eu ministrei ontem na igreja, na live à igreja, no dia 12 de abril de 2020, né? Depende do dia que você está vendo. Então, no domingo que eu ministrei essa palavra, eu quero acompanhar esse raciocínio, esse princípio espiritual para a sua vida, para abençoar você. Então vamos lá, só lembrando para quem assistiu e falando para você. Em Hebreus capítulo 11, no capítulo 11, versículo 1, 2 e 3, é a meditação que eu trouxe para a igreja, tentando trazer a nós o princípio seguinte. A Bíblia nos diz que pela fé entendemos, no versículo 3. Então você vai perceber que pela fé eu entendo. Então sem fé nós não entendemos. E a sequência desse versículo diz que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Então é um processo, irmãos, que Paulo cita para mim. Hebreus para mim é a carta paulina. Então que Paulo cita dizendo literalmente, pela fé eu passo a entender. É por isso que a fé é loucura para muitos, porque se eu não tenho fé, eu não entendo por que o crente, os cristãos são como são. Mas ele vem e continua dizendo, olha, pela fé eu entendo. E entendo o quê? Entendo que pelo poder da palavra de Deus os mundos foram criados. Então, pela fé, eu passo a compreender que tudo que existe vem do poder criador, do poder criacional de Deus através da sua palavra. E quando eu creio que Deus, pelo poder da sua palavra, cria todas as coisas, então eu passo a vivenciar minha fé de uma maneira diferenciada, de uma maneira sólida, de uma maneira poderosa, em um nível de fé diferente. Por que eu falo de nível? Porque muitas pessoas creem. Crer é algo comum. Mas nem todo mundo que crê consegue compreender, consegue entender o tamanho do Deus que ele serve. Não é verdade? Por isso uns recebem grandes vitórias, outros não. Por isso uns conseguem dar passos além na sua fé e outros não. Porque eles entenderam, eles foram além. Eles buscaram dar um passo além do que só crer que Deus existe, que Deus é poderoso e que Deus pode ou não pode. Mas eles quiseram entender o que Deus verdadeiramente tem para a vida deles. E eles entenderam, olha, o meu Deus é o Deus que criou todas as coisas. E a partir do entendimento de que Deus pode fazer tantas coisas, eu começo a compreender o que Deus pode fazer em minha vida. Amém? Então, partindo desse princípio espiritual, eu quero ler hoje um texto de 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 3 em diante, diz assim: Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e nós mesmo como os vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Olha que coisa tremenda, irmãos.
Primeira coisa, versículo 3 e 4 vem falar para nós de algo interessante. Primeiro, o diabo, o adversário, Satanás, é aquele que cega o entendimento. Ou seja, ele vem trazer nuvens, ele vem trazer barreira, ele não quer que o seu entendimento seja livre. Olha como o mundo hoje trabalha sobre esse prisma, queridos, perturbando as nossas gerações com conteúdos extremamente malignos e tendenciosos para trazer essa nuvem, essa cegueira espiritual, para que nós não venhamos a compreender ou a viver segundo a glória de Deus. Então é o diabo aquele que cega, para que as pessoas não sejam salvas, para que as pessoas não sejam libertas, para que as pessoas não tenham suas vidas transformadas. Então, o nosso inimigo, ele cega. Já Deus, segundo o versículo 6 e o versículo 5, diz que Deus ilumina o nosso entendimento. Olha como são distintas, olha como são antagônicas essas duas coisas, irmãos. O diabo cega, escurece, obscurece a nossa visão, mas Deus ilumina. Não é verdade? A nossa percepção é essa. Você está num quarto escuro, você sai apalpando para não chutar nada, não se machucar. Mas se você está num quarto iluminado, você vê tudo à sua volta como é. O que o mal faz, o que o inferno, o que os demônios fazem é trabalhar para que você não enxergue as coisas de Deus como elas são. Então é por isso que eu disse de Hebreus, porque a minha fé precisa impulsionar em mim essa sede por entender os moveres e o poder de Deus. Então pare para refletir sobre isso, porque versículo 6 diz que Deus diz, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Você que já é cristão, essa luz já te iluminou, já abriu o teu entendimento para quem é Deus. Mas não quer dizer que parou aí. Deus não quer só que você entenda quem é Deus para te salvar, mas como diz aqui o versículo 6, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus e na face de Cristo, ou seja, conhecer a Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ver nele, receber dele tudo que Deus tem preparado para nós. Amém, irmão? Olha que coisa poderosa. E seguindo aqui o versículo 7 diz assim, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, isso aqui é tremendo. Olha como Paulo fala, temos esse tesouro, ou seja, essa salvação tremenda, é um tesouro. Essa iluminação, essa clareza do que Deus tem para nós, é um tesouro maravilhoso, é um bem maravilhoso. Mas ele é colocado em vasos de barro. Naquele tempo do apóstolo Paulo, tesouros, coisas preciosas, eram guardadas em vasos de barro. Então por isso ele diz isso, olha, nós somos vasos de barro, ou seja, somos frágeis e nem somos tão valiosos na nossa carne, mas o que há em nós é valioso. O que foi depositado em nós é valioso, meu irmão. É valioso o que Deus tem na sua vida e é valioso o que Deus é na sua vida. Ele mora em você através do Espírito e eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Porque a sequência vai dizendo, olha só, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Para isso, irmão. Passamos por dificuldades, passamos por lutas, sabemos disso.
Mas nada disso vai nos desanimar, nada disso vai nos destruir, porque o tesouro dentro de nós é mais valioso que qualquer outra coisa. Glória a Deus, aleluia. E o versículo 11 vai dizendo: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, palavras já escritas: eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus. O Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Irmãos, primeiro, do versículo 8 ao 10, nós percebemos que as guerras passam. As coisas passam e nós permanecemos. Temos que enfrentá-las, encará-las como Cristo encarou todo o vitupério, com a sua mente voltada para agradar a Deus. Mesmo em um momento de fragilidade, Jesus estava com a sua mente voltada para agradar a Deus até o fim. Deve ser essa a nossa visão, esse o nosso espírito. O versículo 11 vem trazer a nós uma entrega diária. Devemos nos entregar diariamente. Amém? Versículo 12 diz, Paulo vai enfatizar exatamente o quanto é bom ver o progresso dos irmãos. Versículo 12 ele está dizendo, nós estamos fracos, vocês estão fortes. É uma maneira de glorificar Deus pela vida e pela fé dos irmãos que estavam firmes, que passaram por lutas, mas que continuavam servindo a Deus na igreja de Corinto. Por isso ele diz, olha, eu estou fraco e vocês são fortes. Glória a Deus. Mas para encerrar, irmão, versículo 13 ao 15, nós aprendemos aquilo que eu falei ontem. Aquele que crê passa a entender. E aquele que passa a entender passa a saber o poder da palavra de Deus e o poder criacional dessa palavra. Paulo vem trazer aqui literalmente essa verbalização no versículo 13 e versículo 14, quando ele diz, crie, por isso falei, verbalizei aquilo que eu creio. Então creia, meu irmão, entenda o que Deus tem para a sua vida e use, verbalize a palavra criacional de Deus, a rema, verbalize a palavra transformadora, porque ele diz, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará. Isso é uma verbalização, irmão. Eu estou declarando, Jesus vai voltar e nos ressuscitará com Ele. Se morrermos em Cristo, ressuscitaremos com Ele. É uma verbalização. É uma forma de gerar vida e de gerar fé, tanto nele mesmo como naqueles que falaram, que ouviram ou que receberam esta palavra. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Reflita sobre esses textos de 2 Coríntios capítulo 4 e veja o quanto Paulo vai longe ao perceber que Deus era aquele Deus que estava pronto a salvar e a libertar a todos quanto abriram a sua visão para a sua vontade. Mas que Ele também é aquele fiel Deus que está pronto a cumprir as promessas que você crê e verbalizar. Crer e declarar pelo poder da fé. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe e que você possa receber cada vez mais poder e autoridade sobre a sua vida da parte de Deus, através do Espírito e do poder da sua palavra. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos vivendo esta fé. Lembre-se de orar por nós, comunidade Sar Shalom. Ore por nós aqui em Campo Belo. Estamos na fé em nome de Jesus. Deus abençoe você em nome de Jesus. A paz.